Senhoras e senhores, estamos de volta. Prévia do jogo Vitória e São Paulo, eu em ambiente hostil, Arnaldo em ambiente familiar. Temos muitos assuntos para tratar, hein? Teve treino, teve embarque, tem caravana da torcida indo do Pará para Salvador. Tem um cara importante do São Paulo recepcionando os caras em Salvador. Vamos falar da arbitragem. Tudo sobre São Paulo e Vitória. Vitória e São Paulo em Salvador. Vitória vem num mau momento, São Paulo tentando se recuperar. Lembrando que este vídeo tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Mais do que isso, olhe lá no Arnaldo Tironi 1 no Instagram, que tem lá a dica boa para esse jogo. Qual é a odd que você deve ir atrás? E faça a sua fezinha na KTO com responsabilidade, usando esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição. Usa o cupom TRICOLOR que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Muito bem, Arnaldo. Até agora tivemos o Zubeldia em quantas partidas? 3? Isso. 3 partidas? Isso. 3 partidas. Um sistema em cada jogo, um time em cada jogo diferente, com jogadores também. Ele já quase igualou o número de jogadores utilizados que o Carpini desde o começo do ano, né? São 27 jogadores utilizados, o Carpini utilizou 29. E agora temos, não sei se é uma boa notícia, mas é um certo alívio. O time parece que, tirando os machucados, está todo mundo lá em Salvador pro jogo. Então, imagina-se força máxima, é isso? Tironi, é isso. Força máxima dentro das circunstâncias, né? A estratégia de poupar alguns jogadores até da viagem, né, para Belém do Pará era justamente ter o time mais forte possível contra o Vitória. A gente pode contar aí com 8 jogadores, que podem ser considerados titulares, que não jogaram contra o Águia, né? 5 ficaram em São Paulo, nem viajaram. O Arboleda, o Alisson, o Luciano, o Caleri e o Igor Vinícius. 3 viajaram e não jogaram, né? O Rafael, o Alan Franco e o André Silva. Então, esses 8 estão fresquinhos, digamos assim. E aí ele teria 3 vagas para completar, se for o caso, se ele entender que vale utilizar esses 8, né? Aí tinha muita gente falando, então ele pode colocar o time que ele colocou contra o Palmeiras, em tese, e repetir a escalação do jogo com o Palmeiras, fazendo pela primeira vez 2 times iguais. Não, porque contra o Palmeiras ele tinha o Wellington começando, e o Wellington é um dos 5 desfalques machucados. Então, de qualquer forma, será uma 4ª equipe diferente. Talvez seja o mesmo sistema que o Palmeiras, por exemplo, mas que vai ser uma 4ª escalação diferente de início. Isso será de forma indubitável. Isso vai acontecer de qualquer forma. Sim, eu falei que tinha o Pablo Maia, não tinha não. O Pablo Maia justamente não jogou a partir desse jogo que ele não entrou em campo. Exato. Muito bem, então tá aí todo mundo tirando os machucados. Eu vi uma imagem muito legal do treino de São Paulo, uma loucura, todo mundo correndo lá, uma imagem vista de cima, dos novos tempos do Zubeldia. O jogo não é fácil, o Vitória está numa situação difícil, acabou de perder também na Copa do Brasil para o Botafogo, mas o brasileiro também vai mal, vai precisar fazer ponto de qualquer forma. Aí é o seguinte, Arnaldo, a gente chega naquele ponto do trabalho do Zubeldia que é difícil você imaginar que time vai para o campo. Contra o último jogo pela Copa do Brasil contra o Águia já foi difícil. A gente sabia que iam reserva, mas não sabia como. E foi do jeito que foi, ganhou e tudo certo. Tem outra coisa para se olhar quando a gente pensar na escalação, que é também que no meio da semana que vem tem Calama. Tem lá deserto, Libertadores, que também tem que fazer ponto. Não dá para pensar em não ganhar esse jogo. Então vai ter que dosar isso aí. Aí a pergunta que eu faço é: 2 ou 3 zagueiros? O que você acha? Pois a minha impressão pela questão da lateral esquerda, impressão de novo, é que irão 3 zagueiros. Lateral esquerda porque não tem o Wellington e o Patrick foi ok contra o Águia. Não foi exigido, né? Esse é o problema. Mas também não mostrou não foi uma partida assim. Não, o Moreira passa mais segurança do outro lado, né, do que o Patrick. E aí, se ele quiser fazer o que já fez em alguns momentos e também o Carpini fez, é colocar o Michel Araújo na ala
esquerda com 3 zagueiros, né? Isso é uma possibilidade. A outra dica de que ele pode ir com 3 zagueiros é a própria mudança do jeito de jogar do Vitória. O Vitória contra o Botafogo já utilizou 3 zagueiros, um dos zagueiros lateral, o Zeca, aquele mesmo que era do Santos e tudo mais, que é uma espécie agora de Rafinha do Vitória, passou a jogar com linha de 3, e até pelos desfalques, tem vários desfalques do Vitória também, o Vitória deve ir em linha de 3. Então, talvez sejam essas pistas para um time mais próximo do que foi o São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo jogou no 3-4-3 contra o Palmeiras, teve alguns bons momentos, outros nem tanto. A minha dúvida aí, Tironi, se alguém no meio da semana, no jogo do Águia, que era o jogo dos reservas, ganhou pontos suficientes para ameaçar algum titular do jogo com o Palmeiras. Talvez alguns tenham até conquistado os pontos suficientes, talvez o Galopo, né? O Luiz Gustavo, né, que não jogou. O Luiz Gustavo é uma questão, né, que não jogou contra o Palmeiras, voltou até bem, e do São Paulo não tem o Pablo Maia, mas se você for imaginar que o Bobadilla só entrou na segunda etapa com o jogo já definido, ele pode manter aquela estrutura 3 zagueiros com Diego ou Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, que descansou, Igor Vinícius, que descansou, Michel Araújo, que jogou um tempo, mas saiu do outro lado, Bobadilla, Alisson na volância, e os 3 atacantes, André Silva, Luciano e Caleri, que não jogaram. Ele pode ter esse time fresco. É um jogo, como você falou, difícil também pelas questões climáticas, né? Um jogo às 16 horas no Barradão, calor padedel, então é um jogo desafiador, levando em consideração o que você também citou, que na quarta-feira tem uma viagem longuíssima para Calama. O São Paulo do Zubeldia continua itinerante, né? A gente não dá nem para cravar que esses caras que não jogaram contra o Águia vão jogar agora, né? São Arboleda, Luciano, Caleri, Alisson. Alguns você pode imaginar que vão, né? Arboleda deve jogar, o Caleri deve jogar, o Luciano deve jogar, até o André Silva deve jogar. Mas ele também isso, ele vai ter que ficar pensando também na quarta-feira. Mas também, talvez use um pouco, sei lá, use o Caleri um certo tempo, ou o Luciano um certo tempo, porque esses caras vão ter que jogar na quarta-feira, né? Então, eu acho, se a gente levar em consideração que ele usou praticamente só reservas em Belém, que preservou um time titular para Salvador, possivelmente ele mescle em Calama, faça uma mistura, tipo, reservas em Belém, titulares em Salvador, mescla em Calama. Talvez ele faça isso. Até ter, de fato, uma sequência um pouco mais caseira, começar pelo Fluminense lá do Diniz na segunda-feira, na volta dessa maratona viajante, né? Dos 5 machucados, vamos repetir os 5, agora são 5 no DM, né? O Wellington, que deve ter aí 3 semanas de recuperação, o Lucas, que já está treinando, você vê todas as postagens já o Lucas treinando, mas ainda faltariam umas 2 semanas para ele estar pronto para ser relacionado, e os outros 3 que não têm previsão de volta ainda, o Rato, o Rafinha e sobretudo o Pablo, que recém operou. Tem lá o 6º elemento, o Rames, mas esse aí eu acho que eu não vou mais falar em vídeos, eu só vou falar quando ele jogar, quando ele estiver disponível. Sim. Se ele vai para Calama, ele tem condição. Ele gêneros, né? Exato. Ele postou fotos treinando. Aliás, ele posta fotos extra perfil do São Paulo, né? Então ele já treinou. O curioso é assim, o Zubeldia já deu treino de manhã na volta de Belém para quem não jogou, né? Viagem de Belém lá, o jogo à noite. E o Rames postou foto dele treinando já na chegada, né? Na sexta-feira. Ele deve ter condição clínica de viajar para Calama pelo jogo da Libertadores. Poderia ser até uma alternativa, mas, cara, do jeito que tá, sinceramente, é difícil prever quando que ele vai jogar. Cara, mas de novo, né, talvez nem esse, talvez nem o jogo lá em Calama sejam jogos para ele, né? Pois é, mas no final das engraçado, contas, o cara parece que ele só está disponível quando não é muito jogo para ele, né? Não, então, aí tá, né? Na verdade, se você espremer, ele se colocou à disposição as 3 últimas vezes nos jogos no Morumbi. Aí até eu e você, a gente se coloca. Ele tá mais presente no Morumbi que eu, no setor Arnaldo Tironi, né? Ele jogou de titular contra o Cobressal,
né? Ele entrou contra o Fortaleza e entrou mal, e ele entrou contra o Palmeiras e entrou mal. Tudo isso no Morumbi, né? Então, antes de estar à disposição para a volta ao Morumbi, lá contra o Fluminense, eu acho que ele poderia encarar a Calama, nem que fosse para não jogar, mas tá com o grupo ali, né? Jogo da Libertadores, sim, fora de casa. Concordo com você. Muito bem. Arbitragem, e vou junto outra coisa, arbitragem e gramado. Quem é o árbitro e a grama lá, hein? É bom? Você lembra a grama? Você lembra do Abel falando do Barradão? Sim. Gramado duro, alto, tal. É esse gramado que o São Paulo vai jogar. O gramado Vitória é assim há algum tempo. Então é gramado duro, alto, calor. Não tem refresco, isso, né? Então é um jogo que o São Paulo vai ter essa situação. Eu continuo falando para você que de 7 partidas no recorte consecutivo, o São Paulo só fez uma contra o Palmeiras em casa. É um recorte que nenhum outro clube teve até agora. Depois vai vir a bonança. E detalhe, uma com o Palmeiras, né? Não é que fez com o Palmeiras. O Águia de Marabá, com o Palmeiras, né? Um clássico, justamente. Depois vem a bonança, em tese, uma sequência mais caseira, com saídas no Beira-Rio contra o Inter, que tem um gramado bom, contra o Corinthians, a Neoquímica Arena, que tem um gramado bom, o resto tudo no Morumbi, mais para frente. Mas para chegar lá, o São Paulo ainda tem que passar Vitória e Cobreloa. O árbitro, Cobreloa não, Cobressal. Campo do Cobreloa, mas Cobressal, em Calama. O árbitro vai ser o Ramon Abate Abel, que é da FIFA, de Santa Catarina. Meio confusão, mas é um árbitro já rodado, confuso. O árbitro do VAR é o Rodolfo Toschi Marques, também da FIFA do Paraná. A arbitragem vai ok a escala, né? O Klaus tá apitando, por exemplo, Fluminense. Isso, exatamente. E Galo, por exemplo. Exatamente. Bom, e a torcida do São Paulo foi direto do Pará para lá, é isso? Isso. E decepcionada pelo Petros. Petros está bancando um churrasco para a galera da Independente, da Dragões. Petros, que faz postagens todos os momentos sobre o São Paulo, lá está lá como cicerone da galera na Bahia, em Salvador. Então os caras estão fazendo um esquenta com o Petros no sábado, antes do jogo de domingo. Depois, parte da galera vai rumar para o deserto de Calama, lá no Chile, na terceira perna, no busão. Você vai ter que ir junto. É uma excursão. Muito bem, esse vídeo aqui tem o apoio da KTO, hein? Dê o seu palpite na KTO usando o cupom TRICOLOR. Usa esse QR Code que está na tela, usa o link que está na descrição. KTO, nossa parceira. E fica de olho na nossa dica, que vai tá lá no nosso Instagram. Tem lá uma dica de ódio para esse jogo, assim, ó, na pinta para você. É isso? Caí? Não. Amanhã temos live, né? Temos. Você deu uma digitalizada, eu só vou repetir a dica KTO, que o Tirone daqui a pouco vai gravar bonitão, no Arnaldo Tirone 1, e vai estar disponível no domingo. A live depois de Vitória e São Paulo é às 18 horas, assim que acabar a Vitória e São Paulo. E é isso. Fiquem conosco, garotinhos. É nóis. É isso, gente. Amanhã live, portanto. Zoom, garotos. Zoom, Balões garotos. subindo. Valeu. Tchau.